Live que nós vamos falar sobre relacionamento, como ser assertivo. E você acertou no seu relacionamento? Você acertou no seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso e eu acho que é muito importante estarmos atentas a tudo que está acontecendo à nossa volta, no nosso lar, na nossa casa, no nosso relacionamento. Sejam bem-vindos a todos, vamos passar uns momentos aqui com vocês e espero que todas nós sejamos ajudadas, né, de alguma forma, acrescentar na nossa vida algo que a gente possa melhorar, que a gente possa corrigir em relação ao nosso relacionamento. Cada relacionamento e cada dia é um aprendizado. É uma caixinha de surpresa, nós passamos por vários processos de crescimento, várias estações, então não vamos assustar em relação ao que a gente tem passado, mas entender o processo, né, o processo que nós estamos passando. Acaba não tendo um treinamento para ter um relacionamento, a gente erra, né? Tem a possibilidade de errar muito. Mas, assim, são coisas, às vezes, tão simples que a gente precisa compreender, porque um relacionamento, para dar certo, ela precisa ter uma coisa, sinceridade e verdade. Se você começar um relacionamento onde há mentiras, onde há ter que esconder fatos, já é um relacionamento fadado ao fracasso. Então, é importante você entender que a verdade, ela é um sustento em relação ao relacionamento. Você ser sincero em relação ao seu sentimento, sincero em relação aos seus princípios, sincero em relação ao que você gosta ou deixa de gostar. Então, ser sincero em relação ao seu passado, porque às vezes muitos vêm trazendo segredos que pode trazer um dano irreparável no seu relacionamento futuramente. Então, tem coisas que a gente consegue ser alguém que não somos nós por algum período, mas isso não prevalece para sempre. Então, é importante no relacionamento você já mostrar e a outra pessoa mostrar realmente quem ela é desde o início. E outra, ser moldável. Então, outra coisa, eu preciso olhar para mim, para o meu cônjuge, e tanto um como o outro aceitar mudanças. Porque se eu for também de uma maneira assim, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim, também o relacionamento está comprometido em não ser assertivo. Então, de ser ou não ser assertivo vai depender muito de mim, principalmente de mim, e em segundo lugar do outro. Se todos dois pensar que para dar certo um relacionamento precisa partir da própria pessoa, não vai ter peso nem para um e nem para outro, porque os dois estarão envolvidos em cada dia ser melhor, em cada dia melhorar a sua atenção para com o outro, o seu respeito para com o outro, agradar-se do outro. Então, assim, é impressionante que se só um tiver correndo atrás de algo para ser melhor, não vai funcionar. Na verdade, os dois precisam estar buscando. Porque se só um está buscando sempre melhorar, sempre ser uma pessoa melhor e o outro não, uma hora esse que está buscando vai cansar. Aí, por exemplo, um relacionamento que está iniciando, vocês podiam colocar aí se o relacionamento de casamento já de tempo, um relacionamento de tempo, ou se você está iniciando, ou se você está buscando algum relacionamento, para a gente entender quem que está aqui assistindo e a gente focar um pouquinho em você, sobre a sua experiência e sobre o que você pode ser assertivo, né? Então, essa questão é muito importante a gente entender que existe a questão de você estar buscando um relacionamento, outro que você já está dentro, que você está pouco tempo e está passando por conflitos, ou você já está
anos dentro do relacionamento e sente que não foi assertivo, que não foi a pessoa certa, ou que você não escolheu certo, ou que o casamento não está bacana, que você está quase desistindo do seu relacionamento. Então, nós precisamos um pouquinho entender porque há muitas coisas em jogo e conforme a sua situação, nós podemos enquadrar no que realmente você está vivendo e em como pode ser restaurado tudo isso. Como pode aquilo que não foi assertivo tornar-se assertivo, né? Então, assim, por um lado, nós precisamos ter o nosso alicerce em Deus. Então, por exemplo, o casal. O casal, ele não subsiste se não tiver as três alianças. O homem, a mulher e Deus. Ou seja, Deus, o homem e a mulher. Vamos colocar isso até em sequência. Deus, homem e mulher. Então, em um relacionamento, Deus precisa estar no controle e precisa estar na vontade de Deus. Então, só que muitas vezes nosso coração nos engana, porque às vezes nós sentimos uma paixão ou queremos aquela pessoa e brigamos por aquela pessoa, lutamos por aquela pessoa e não consultamos a Deus se aquela pessoa realmente é da vontade de Deus na tua vida. E por que perguntar? Porque Deus já enxergou tudo. Deus já enxergou daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Deus já enxergou todas as coisas e nós não. Nós só enxergamos e sentimos naquele exato momento. E o nosso coração pode estar nos enganando em relação a sentimentos. Então, em primeiro lugar, consultar a Deus e deixar Deus responder. Porque se Deus, desde o princípio, ali, escolheu o homem e mulher e falou para eles se multiplicarem, então, se é para multiplicar, é porque já foi algo destinado para Deus. Então, o relacionamento entre homem e mulher é para multiplicação multiplicação da pessoa, do ser humano nessa terra. Então, a finalidade da união entre o homem e a mulher é multiplicação, povoar a terra. Essa é a principal meta de Deus, é que nós venhamos a povoar a terra. Então, se Deus não está no relacionamento, então já é muito complicado um relacionamento realmente dar certo. Então, em primeiro lugar, Deus precisa ser a nossa base, porque Deus Viu? tem todas as coisas. Pessoas que ainda não crê no Senhor, não vivem a presença do Senhor e já estão no relacionamento, foi por amor, foi por um sentimento e está ali dentro desse relacionamento. Então, não passou de hora, como se diz, de você conhecer e colocar Deus no seu relacionamento. E Sempre. pessoas que estão começando, que tem o Senhor, mas passou desapercebido, não consultou o Senhor e está passando por tribulações dentro do casamento. Eu quero que vocês entendam uma figura foi uma figura que me falaram ontem, eu achei bem bacana. Imagina um quadro e a moldura desse quadro. Então, o quadro, a moldura é o casamento, a moldura. Mas o quadro em si é a expressão de. É isso que um casamento precisa expressar. É expressar a Cristo. Se um relacionamento não expressa Cristo, ele não está cumprindo o seu real propósito nessa terra. Então, um casamento, um relacionamento é para a expressão de Cristo. A união que Deus faz com a mulher e o homem é para isso. Então, se nós não estamos cumprindo o propósito, então tem alguma coisa desajustada que há tempo para ajustar. Então, nunca passa de hora de nós entrarmos realmente em comunhão e conhecermos a Deus e colocar Deus no nosso relacionamento. Muda todo o contexto, muda toda a nossa trajetória e o ponto principal é imaginar, porque o que a gente acha no relacionamento é que o relacionamento é para a gente ser feliz. E a verdade é que muitos anos já tem essa frase em pauta que o relacionamento eu preciso entrar para fazer o outro feliz e o outro tem essa mesma consciência, tanto a mulher para com o homem para com a mulher, ter essa consciência de que a gente entra no relacionamento para fazer o outro feliz.
E mais do que isso, essa expressão que Deus fala que o homem e a mulher é a expressão de Cristo e a igreja. É o noivado de Cristo com a igreja. E isso é um relacionamento. Então, tanto que um versículo fala que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o relacionamento do homem entre a mulher e com a mulher é para expressão desse relacionamento. Só que nós estamos em crescimento. Então, o relacionamento é para amadurecimento, crescimento, tanto do homem como da mulher. Então, é no casamento que nós somos moldados e lapidados. Então, tem pessoas que falam assim: eu vou correr. Se um casamento, relacionamento é para sofrimento, eu vou correr de. Mas olha, é um relacionamento que nós temos, é num relacionamento que nós sentimos mais a presença e buscamos mais a presença do Senhor. Então, por isso que é sobre medida, quando nós confiamos que Deus pode escolher para nós e nos conduzir à pessoa certa. Porque é igual aquela questão, né? Existe a panela e existe a tampa. Eu acredito muito nisso, que existe a panela e a tampa certa para cada. Então, assim, enquanto não encaixa a tampa na panela, às vezes você não acha, né? Você pensa que é a pessoa, mas de repente não foi aquela pessoa. Então não desespere, porque realmente existe a tampa certa para a panela certa. Tudo é uma questão de caminhada e de aprendizado até a volta do Senhor. Eu tenho 28 anos casada e eu sei que eu ainda estou aprendendo a lidar com meu esposo. E eu sei que ele também está aprendendo a lidar comigo. Porque nós fomos feitas por estações e essas estações ela muda, né? Ela vai mudando. São 4 estações diferentes que o universo tem, mas a nossa história, as estações, elas são diferentes uma da outra. E cada período de estação não é que seja primavera, toda primavera é igual. Nunca vai ser toda primavera vai ser igual. Nem todo inverno vai ser simplesmente iguais todos os invernos. Então a nossa estação, tanto nossa como do nosso marido ou do nosso da pessoa que nós estamos tendo relacionamento, então a gente está passando por processo sempre de aprendizagem. Então precisa de tempo, algumas coisas precisam de tempo para ser mudada. Só que como que a gente pode mudar um ao outro ou o outro pode ser mudado mais rapidamente? É através da verdade, da comunicação, porque ninguém tem o dever de adivinhar o que nós sentimos ou o que nós pensamos. Então é importante nós falarmos, sermos claros com o nosso cônjuge, sermos claros com eles em todos os aspectos, tanto ele com a mulher, como a mulher para com ele. Então, precisamos ser claros, verdadeiros, em relação ao sentimento. Então, é igual a Andrea falou, às vezes nós aprendemos a comunicar, porque a comunicação, erramos muito na comunicação. Então, se eu começo a falar que, em vez de falar que ele é assim, 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 fala: olha, eu fiquei muito triste por essa situação, essa e essa e essa. Então, assim, aprender a mudar o estilo de comunicação, se do jeito que você está fazendo está dando certo, então existe a maneira que pode ser mais assertiva. Então, até muito tempo, então vamos estar aprendendo. A questão é não desistirmos, porque se nós vamos desistir, com certeza você vai querer ou vai querer entrar em outro relacionamento. E outro relacionamento vai ter problemas talvez diferentes, mas vai ter problemas. Então, como fazer para ajustar ainda com esse relacionamento que você está vivendo? Começa com a verdade, começa com a sinceridade, começa com comunicações assertivas. Porque é igual nós falamos no início, é muito fácil eu apontar que o outro está errado.
Mas quando eu aponto um dedo para o outro, tem, olha, três apontando para mim. Então, eu preciso entender que onde é que eu estou errando, né? Algum outro momento, como aqui é muito rápido, e assim, a minha história de vida, a minha história de início de relacionamento, os processos que nós passamos, os processos que nós estamos passando atualmente. Então, assim, é uma trajetória. E se eu fosse contar algum exemplo aqui, na verdade, as minhas histórias são muito longas, minhas experiências são muito longas, que não dá para começar e terminar em pouco tempo. Então, assim, eu falo que o nosso relacionamento, a nossa história é muito diferente do comum, desde quando começou. Porque muitos falam assim, nossa, mas não tem como errar, porque o relacionamento no início tem aquela questão de amor, tem uma questão de aquecer o coração, falar assim, nossa, esse nasceu para mim, eu nasci para ele, nós nos amamos, nós somos iguais, somos parecidos em tudo. Então, assim, no meu caso, foi muita experiência de Deus querer fazer dessa forma. Então, assim, e assim nós viemos a aprender a viver e até hoje nós aprendemos a conviver. Então, o que, que é importante para um relacionamento? Sempre verdade, comunicação, verdade, comunicação. E algo que a Andrea falou também, que é muito importante, transformação, né? Olhar sempre para o outro. Deixar de olhar um pouquinho para nós e olhar para o outro. Depois que eu olhei para o outro, para a necessidade do outro, eu olho para mim, para ver se o outro não está mudando, porque eu não estou mudando. Então, alguns fatos, teve uma coisa que eu aprendi desde o início no relacionamento, a gente fez um curso, e aí no curso mostrava assim, gente, você casa e a sua esposa às vezes é muito organizada, você é lento. Então, na sua casa, você não fazia nada, até a pasta de dente, às vezes você deixava toda espremida e deixava ali em cima da pia, e aí, essas pequenas coisinhas vai danificando o relacionamento. Porque às vezes ele não percebe que ele deixa, sim, porque deixava antes, não eram reclamados. E agora a esposa é organizada e tá lá dando ela, e às vezes ela não fala. E assim, nós aprendemos algo nesse detalhe. E meu marido pegou algo desde o início do casamento, colocar a pasta, na hora que ele vai escovar os dentes, ele coloca pasta de dente na minha escova. Na hora que ele vai dormir, que ele tá lá, se eu não escovei os dentes ainda, ele coloca a pasta de para mim. Então, principalmente na manhã e à noite. E às vezes, quando eu vou primeiro, que eu escovei os dentes, esqueço de colocar para ele. Ele que é o sentimental em casa. Ele é que lembra da data de aniversário, data de casamento, lembra todo mês, não é uma vez por ano. Ele comemora e dá os parabéns todo dia do nosso casamento por mês. Então, assim, ele ama fazer isso. Então, eu entendo isso. E assim, tem hora que eu fico assim, nossa, eu esqueci de colocar. E quando eu esqueço, ele pergunta, amor, ele já sabe os dentes, mas eu não coloquei a pasta de dente. Ele só pergunta assim, amor, você já escovou os dentes? Mas para quê? Lembrar para mim que eu escovei, mas não coloquei para ele. Então, assim, essa é a forma de amor, de carinho que ele expressa, o cuidado que ele tem. Então, assim, são fatos no relacionamento, vai acontecer no nosso relacionamento que a gente precisa entender a linguagem do outro, que é muito importante, né? Mas antes da gente terminar, eu gostaria muito, André, da gente orar por todas essas pessoas que estão com o relacionamento, que estão querendo o relacionamento, ou querendo ajustar o seu relacionamento, né? Ser assertivo na sua vida. Eu quero orar por você, então eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos orar e interceder por vocês agora, tá? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós clamamos a tua presença. Senhor, a tua presença sobre cada um aqui que está ouvindo, que vai ouvir posteriormente essa live. Que o Senhor possa falar profundamente a cada um.
Senhor, tudo que nós clamamos e que nós pedimos é que o teu sangue precioso venha nos curar, que venha nos libertar, que venha nos limpar, para que nós possamos ter um novo início no nosso relacionamento. Senhor, nos mostra, nos dê sabedoria de como lidar com o nosso cônjuge. Dê sabedoria, Senhor, a cada um que está ouvindo, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor quer mostrar. Que o Senhor possa ser claro e mostrar a cada um, Senhor, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, santifica esse relacionamento. Senhor, dê uma oportunidade, Senhor, para que haja algo novo, para que esse relacionamento seja para expressar Cristo e a igreja, que seja para glorificar o nome do Senhor, que esse relacionamento seja, Senhor Jesus, para o propósito de Deus na terra. Senhor Jesus, nós repreendemos qualquer dano, qualquer sentimento de divórcio, qualquer sentimento de separação. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, que a presença do Senhor seja sobre esse relacionamento. Que aquilo que começou errado, o Senhor possa corrigir, dando sabedoria, dando um novo início, um novo começo, uma nova esperança, uma nova fé para esse relacionamento. Senhor Jesus, sabemos que nós não entendemos muitas coisas, mas nós queremos crer cada vez mais na tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. A tua vontade, Senhor, é tudo que nós precisamos aceitar. Senhor, então agora reina, Senhor. Que essa pessoa agora possa invocar o teu nome. Que ela possa sentir a tua presença, chamar pelo Senhor e declarar que o relacionamento dela é para a tua expressão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cuidar principalmente do nossos sentimentos, do que a gente tem passado, né? Trazer um equilíbrio emocional para poder vir a saúde física. É tudo isso. Isso aí.